Já começa nos mostrando dois alunos conversando sobre as provas. O garoto de óculos observa que um comboio está chegando e ele explica que essas pessoas que vocês estão vendo faz parte de um colégio de guerreiros que vão ser aventureiros no futuro. O mesmo explica como tudo isso começou, já que veio sem nenhum aviso, só que mais tarde os cientistas descobriram que existia um mundo similar à Terra, no outro lado do universo, só que naquele planeta aconteceu um certo evento que causou só destruição e várias crianças foram em direção à Terra. E essas partes começaram a se fundir com a Terra, surgindo assim variedade de monstros. 17% dessa área da Terra foi afetada, levando assim a humanidade a perder o controle dessa área, que foi chamada de Dungeons. Tudo parecia perdido, já que nenhuma arma fazia efeito. Os humanos não tinham nenhuma habilidade, mas aconteceu que os humanos começaram a quebrar a limitação de seus corpos, assim enfrentando de igual para igual os monstros. Com esses novos poderes, cada humano despertado tinha habilidades diferentes uma das outras, mas poucos decidiram treinar para recuperar o controle das dungeons, e esse mesmo eram agentes especiais, mas eram chamados de aventureiros. E desse jeito que era das dungeons e dos aventureiros começou. Quando o garoto termina de sacar, ele viu seu amigo chegando, que se chama Young, e esse garoto é o Prota, e eles chamam Young pra sair com eles, mas o Prota recusa e fala que ele fez na outra semana. A Rosa de óculos fala que o Young recusou por estar cuidando do pai dele, que está doente. Nesse momento, Young recebe uma mensagem de trabalho, mas ele é tão preguiçoso e fala que não queria ir trabalhar. E quando ele chega no local, o seu chefe, os clientes estavam esperando, mas o careca já fica puto, já que era pra trazer o melhor funcionário e ele trouxe apenas um garoto e mandou que o Prota fosse embora e chamasse alguém que era bom no que faz, senão eles dois iam se arrepender. Só que nesse momento, Young chama o Bombado e pergunta se ele era um aventureiro e chama o Bombado de idiota por ficar atrás de um careca. O Bombado já fica puto e fala que vai dar uma lição no Prota, quebrando sua perna ou seu braço, e nos mostra o estado do Bombado, que era rank prata e tinha retornado das dungeons antes de se aposentar 81 vezes. Careca já manda eles se ajoelharem se quiserem ser salvos, senão o pior vai acontecer com eles. Mas o Young, com um olhar sério, fala que não sabe implorar, e olha o status do Prota, um estudante do primeiro ano, para também é contrabandista de dungeons, um chefe do Prota, mesmo que todo aventureiro quando derrota os monstros sonham tesouros, porém antes de sair da dungeon, os tesouros devem ser entregue à inspeção, já que muitos desses tesouros têm uma força incrível, mas se esses itens forem colocados para circulação sem permissão, eles poderiam ser usados para o mal, colocando várias vidas em risco, e por isso que tem que inspecionar e registrar esses tesouros, e então é cobrado uma taxa de acordo com o valor de cada um, porque várias pessoas violam essa regra, já que existem aventureiros que são seduzidos pelo dinheiro e não querem pagar essa taxa enorme. Secretamente eles escondem esse tesouro, e se essas pessoas não forem pegas, a sociedade como um todo vai ter uma grande perca, e essa é a função do Prota, sair com os tesouros sem ser inspecionado, e ele já retornou da dungeon ilegalmente 371 vezes. Mas o careca fica surpreso e fala se o chefe vai deixar o garoto dele lutar, e ele pergunta se o careca tá amarelando. O cara já fica puto e diz que quem deveria estar por medo era eles, já que o Bombado tinha um temperamento horrível e explica que o motivo de ele ter se aposentado não foi por causa dos seus ferimentos, mas sim por atacar colegas da sua equipe, e seu chefe do Prota achar que ele vai pegar leve porque o oponente dele é uma criança e tá enganado, e no final vão ter que retirar o cadáver do Young, mas o Prota apenas fica falando que o Bombado é realmente o criminoso. Ele responde que ele fez isso porque o cara era patético e estava o atrasando, e simplesmente jogou no lixo. O Young isola a cara do Bombado dizendo que ele também é um lixo, que nesse momento o Bombado ataca o Young e apenas se esquiva, e com olhar sério fala que desse jeito, sem avisar, é rude. Quando o ex-aventureiro foi golpear o Prota mais uma vez, o Young revida com um chute que acerta em cheio o Bombado. Olha como ficou a cara. O careca ficou surpreso e o chefe fala que avisou que tinha trago o melhor funcionário. O Prota já fica falando que achava que o Bombado fosse mais forte do que isso, e o ex-aventureiro fica pensando que essa força nesse chute já mostra que o Young atingiu o estágio de domínio de um profissional. O chefe fala que o Bombado já deve estar entendendo que talvez nessa luta ele não pode ganhar do Young. O careca fica nervoso e fala que esse chute foi só sorte, mas o Bombado já sem paciência rasga a camisa. Agora o cara tá puto mesmo e fala que o Prota é apenas um lixo de um contrabandista, que vai mostrar pra ele que um ex-aventureiro que tinha um cargo de tanque pode fazer
fazer, é que o cargo de tanque era proteger seus companheiros, mas para o bombado isso tá fora de questão. O que ele fazia é bater nos caras e enfrentava os monstros de frente, até podiam suportar um imenso poder de fogo de mísseis facilmente. O Young até se assusta com a força de um aventureiro. O bombado realiza um ataque que faz tudo se quebrar. O Prota desvia e levanta sua guarda. É surpreendido com um salto, mas não acerta. O bombado já fica perguntando o que estava acontecendo, que o Prota não estava mais usando seus troncos de antes. O Young responde que não é idiota para cair nessa armadilha do bombado. O chefe já fala, se enquanto fosse acertado, cada uso do seu corpo seria pulverizado. Então o chefe manda logo o Young acabar com isso, senão ele ia pagar todo o estrago se mais alguma coisa quebrasse. O cara tá mais preocupado com o local do que com o Prota. Os aventureiros já falam se o chefe não consegue entender quem tá no controle dessa luta e que o Prota não tem chance contra as técnicas de um profissional. Quando o Young pega uma barra de ferro, o bombado já vai pra cima com toda a sua força. O Young se curva e vai pra cima também, golpeando ele no queixo. Já acabou, pensei que ia rolar uma pancadaria agora. Os aventureiros já caíram, pergunta como ia aprender a lutar desse jeito. Mas o Young, nos seus pensamentos, fala que ele viu isso com seu pai. O Young lembra quando ele era uma criança, o pai dele era considerado o maior aventureiro, não só porque era o pai dele. Aí nos revela que aquele primeiro soldado que despertou e lutou com aqueles monstros é o pai do Prota. Ele era um dos heróis da primeira geração, que eram chamados de os primeiros aventureiros, e a história da primeira geração era uma grande lenda. Mas cada aventureiros daquela época eram enfermos, já que eles não tinham informações suficientes sobre que tipo de lugar eram as dungeons e os tipos de monstros que habitavam lá. E esses monstros que são considerados fáceis de derrotar hoje, naquela época era uma calamidade desconhecida para os aventureiros, já que nessa época eles não tinham nenhuma habilidade, nenhum equipamento para lutar em condições todas desesperadoras. E esses aventureiros passaram por tentativas e erros, arriscando suas vidas, e os sobreviventes passaram a experiência e a conquista para a próxima geração. Assim foram considerados heróis. E o pai do Prota era tão bravo que foi o primeiro a derrotar um dragão e foi conhecido como o Matador de Dragão. O Young admirava e acreditava que seu pai era invencível, e nesse momento ele começa a sangrar. E a causa de tudo isso era envenenamento. Durante as explorações, o pai do Prota teve que se deparar com o veneno mortal e sempre enfrentou isso, mas durante todas as décadas trabalhando demais, seu corpo estava no limite. E os colegas do pai do Prota, que confiou a sua vida, tiraram proveito da sua vulnerabilidade e tomaram pela sua fortuna e trabalho. São parceirão esses, e por causa disso ele sofreu mentalmente e fisicamente. Anos depois, quando todos começaram a esquecer ele como o caçador de dragão, ele também perdeu a sua identidade como herói. Depois de perder tudo e sofrer ainda com o veneno incurável, tudo que sobrou foi um aventureiro esquecido. Quando o Prota terminou de falar, ele sai de lá com raiva por terem feito isso com o pai dele. O cara já fica assustado, falando que o aventureiro perdeu para uma criança. O chefe já responde que talvez ele não era um bom aventureiro, e o Prota fala que ficar se gabando em bater em seus próprios colegas só mostra o quão fraco ele era, e só tinha dois motivos para o bom aventureiro se aposentar: ou quando ele se quebra ao ponto de não poder mais explorar, ou eles morrem durante uma exploração. E manda o careca despedir o bombado, já que qualquer um pode bancar o forcão. O chefe fala que agora o salário pelo trabalho vai ser o bom, já que foi ele que provocou eles primeiro. O careca já fica com medo dessa vez, que não tem mais o segurança dele, e fala que vai pagar. Minutos depois, o chefe pergunta se o Prota já ouviu falar sobre a Vespa Imperial, um monstro cujo grau de perigo é considerado o maior não só da Coreia, mas sim do mundo inteiro. Esse monstro fez um ninho numa cidade que se tornou o reino com dificuldade altíssima. Até mesmo um aventureiro de top rank, que é um dos aventureiros mais poderosos, é difícil de abater um monstro desse. O Young já fica nervoso e pergunta se eles vão lutar contra isso, porque já seria demais pra ele. O chefe fala que, segundo o careca, o exército, os 7 aventureiros de rank branco fizeram um esquadrão de ataque, mas só que eles falharam em cumprir o objetivo de erradicação. Mas eles tinham caçado a Vespa Rainha, mas os 7 aventureiros roubou a geleia real da Vespa Imperial. E essa geleia real é um suplemento nutritivo que as leis dão para a rainha recém-nascida. E Young pergunta por que o aventureiro de rank branco contrabandearia um suplemento nutritivo. E ele responde que tiveram algumas ocasiões em que a geleia real da Vespa Imperial foi trazida para o mundo, que pelo que ele sabe, se um humano comer isso, ele pode voltar dos mortos. Já é um dos portões que dá acesso à dungeon da Vespa Imperial. O chefe usa seu poder para abrir o portão e manda o Prota ter cuidado e não morrer, já que esse trabalho vai ser muito difícil para ele. E ele vê que o Young tá muito pensativo e pergunta se ele tá assim por causa do que ele tinha falado sobre trazer os mortos de volta. O Prota apenas fala que uma coisa desse não é confiável, e mesmo que seja um antídoto inigualável, não seria capaz de curar o estado que seu pai se encontra. E dentro da dungeon, ele explica que foi criado várias dungeons
possível, mas entre elas há duas consideradas maiores da Coreia. Uma é fundida com a cordilheira vulcânica e a outra é fundida com a selva. E aqui o plot está agora. O chefe explica que um subordinado do aventureiro Hank Branco conseguiu levar a mercadoria até um ponto de encontro. No entanto, depois que chegou, eles perderam o contato. E tudo que o plano tem que fazer é trazer a mercadoria de volta. E ele precisa tomar cuidado, já que não é só humanos que querem a geleia real, mas também todo tipo de monstro pode ser atraído para conseguir isso. Então Young pula da montanha, quando chega embaixo já se assusta com uma pegada gigante. E dentro da floresta, uma garota chamada Jean, uma guerreira do primeiro ano, está fazendo o teste de uma prova nessa área que é de rank baixo. Não contava que ia enfrentar um monstro de rank de perigo de 3 estrelas que nunca deveria estar nessa área. No momento que a Jean está pensando, o monstro a encontra e ataca, mas ela consegue escapar. No mesmo tempo que ela pula, ela resiste com sua flecha, mas não fez nenhuma efeito no monstro. Ao olhar aterrorizante, o monstro ataca mais uma vez a Jean. Drapola esquiva do ataque e espera o monstro baixar sua guarda. Nesse momento ela ativa sua habilidade mais poderosa que tem, o bombardeio de chamas, mas o monstro pula desviando do ataque. Nesse momento o Titã tá correndo pra ela e a Jean entra em desespero. O monstro pula e corre pra cima dela. Quando o Titã ia chegar perto da Jean pra matar ela, o Prota chega, golpeando o monstro e para o ataque dele. Aí só que não foi o suficiente, então Young tira um objeto do seu bolso e parte pra cima do monstro. O Prota manda a garota fechar os olhos e atira uma luz atordoante no Titã e manda a Jean cuidar do Titã, já que ela tem alguns segundos até o monstro voltar ao normal. Então o Prota vai embora e nesse momento ele lembra que o chefe dele disse que ia uma recompensa para um contrabandista, e se ele saísse sem pensar ajudando as pessoas, ele ia ser passado pra trás. E quando ele olhou pra trás, ele percebe que a Jean estava seguindo ele. O Prota some e a Jean fica se perguntando pra onde ele tinha ido. Nesse momento o Young aparece derrubando ela e pergunta o que ela tava fazendo seguindo ele. A Jean responde que sabe que o Prota é um contrabandista e oferece um trabalho pra ele, mas o Young vê que ela é apenas masturbante, recusa e fala se ela atrapalhar ele mais uma vez, ela vai morrer. Mas a Jean fala que a recompensa para os contrabandistas é de 50 milhões e para caçadores é de 400 milhões. A outra já fica puto, mas ela já mostra um colar valioso e esse seria o pagamento inicial se ele aceitasse ajudar ela no exame. Neste momento o monstro desperta e vai pra cima deles, então o Prota entrega seu cajado e manda a Jean conjurar o mesmo poder que ela fez na primeira vez. E quando ela fizesse isso, era pra devolver o cajado pra ele. Ela começa a ficar com medo de fazer isso, já que ela tem só um quarto de poder. Deveria usar esse restante pra tentar fugir dali, deixar o Prota lutando sozinho, mas ela devolve o cajado com o resto do seu poder pra ele. A Young já pega o cajado e fala que esse poder é muito pouco, mas deve ser o suficiente. Então o Prota vai pra cima, desviando do primeiro ataque do Titã e com toda sua força golpeia o monstro no queixo, finalizando o Titã. Família, essa é a primeira parte. Se vocês quiserem a segunda, já deixem nos comentários e deixem também seu like para nos motivar a trazer essa segunda parte pra vocês.